Caríssimos irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos mais uma vez para a partilha da palavra. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus para nós hoje está na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Assim nos diz a palavra de Deus. A mim, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. A mim, tudo é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, no dia de hoje nós somos convidados a meditar justamente sobre a nossa liberdade. Nós somos livres para escolhermos aquilo que achamos que seja melhor para nós. Mas veja bem, tudo para nós é livre, mas a palavra de Deus nos diz que nem tudo nos convém. Nesse momento da pandemia, eu quero falar mais especificamente desse momento em que a humanidade está passando, em que nos é aconselhado ficarmos todos dentro de casa, dentro das nossas possibilidades. Será que nos convém sair? Será que nos convém desobedecer aquilo que a ciência nos pede e aquilo que a própria igreja nos pede para que fiquemos dentro de casa? A espera, meus irmãos, é tão importante. Existe um momento para tudo. A Bíblia já nos diz isso. Existe um momento para plantar e um momento para colher. O momento de chorar, mas também o momento de sorrir. E esse é o momento de nos guardar, nos recolher. Devemos ficar um tempo dentro das nossas residências e fazer da nossa casa a igreja doméstica. Nós temos que aprender a viver bem dentro de casa mais do que nunca. Eu me recordo de um acontecimento no ano passado. Nós fomos visitar um senhor, parente de uma das nossas irmãs em Cristo. Ele estava numa situação muito difícil, muito debilitado. Ele havia amputado as 2 pernas e estava acamado, em cima de uma cama, sem poder se mexer. E nós fomos lá para rezar com ele. E no momento em que nós começamos a rezar e que nós demos a oportunidade para que ele pudesse se expressar, para que ele pudesse fazer os pedidos dele para Jesus, ele nos disse: Jesus, devolve as minhas pernas. Aquilo me tocou profundamente. Enquanto aquele senhor fazia aquele pedido, eu pedi ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ilumina. O que eu devo falar para esse senhor que está nessa situação, imóvel, sem poder sair de cima da cama? E o que eu falei para ele, isso com inspiração vinda do Espírito Santo, foi o seguinte: eu perguntei a ele, eu falei para ele: Deus pode mudar tudo, Deus pode restaurar as suas pernas. Mas nesse momento, Jesus quer ser as suas pernas. O Senhor aceita? Ele sorriu e ele disse que sim. E naquele momento eu compreendi que ele é totalmente livre. Ele era totalmente livre dentro da sua imobilidade. Porque se ele aceita que Jesus o carregue, se ele aceita que Jesus o guie, se ele aceita que Jesus seja as pernas dele, tudo é possível. Tudo é possível para ele. Eu entendi que dentro dos nossos corações e que dentro da nossa mente existe uma infinidade de possibilidades. Existem uma infinidade de possibilidades. E nós não estamos presos. Nós somos livres.
em que pese a prisão corpórea. E meditando nesse momento em que todo mundo quer sair de casa, em que todo mundo tem uma angústia muito grande de ficar dentro da residência, essa é a proposta de Deus para você. Você aceita que Jesus seja as suas pernas? Você aceita ser carregado no colo por Cristo? Já que você não pode sair, já que não lhe convém se colocar em risco desnecessariamente. Eu não falo àqueles que têm que sair de casa para trabalhar, porque o risco para eles é necessário. Quantos enfermeiros, quantos médicos, quantos profissionais da saúde, quantas pessoas que trabalham em supermercados, em farmácias, gostariam de estar no seu lugar, protegidos dentro de casa, mas o dever não permite. Se apaixone pelo seu ambiente. Se apaixone por Jesus. Ele é suficiente para tudo. Permita que Ele te carregue, permita que Ele seja as suas pernas, que Ele te conduza a lugares que você nem imagina e você não vai precisar sair da sua casa para ser feliz. Há um momento para tudo. Haverá um momento em que você sairá de sua casa sem nenhum problema, porque essa situação vai passar de fato. Mas no momento, se pergunte: eu sou livre para ir e vir? É um direito constitucional, você está acobertado até mesmo pela lei. Mas a palavra de Deus lhe interpela hoje. Me convém? Me convém colocar a minha vida, a vida dos que eu amo, em risco? Por que eu necessito sair de casa? Por que essa angústia é tão grande? Deixe que Jesus seja hoje as suas pernas. Deixe que Jesus te carregue no colo, como uma criança, como um pai, embalando o seu filho. A palavra de Deus em Isaías 40 nos diz: qual pastor que cuida com carinho do rebanho, nos braços apanha os cordeirinhos para levá-los ao colo. Nós somos os cordeirinhos de Deus e Ele quer nos levar no seu colo. Mas nós temos que permitir. E Deus ainda nos diz: não vos conformeis com este mundo. Ele nos diz por meio de São Paulo: mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Tenha essa reflexão dentro de si. Me convém colocar a minha vida em risco? Me convém sair de casa por um capricho, enquanto a ciência e a igreja me pedem para ficar dentro de casa? Santa Faustina, ela nos diz o seguinte, que o inimigo de Deus, ele é capaz de imitar o cristão em quase tudo, menos numa coisa: obediência. O inimigo é incapaz de obedecer à vontade de Deus. Nesse momento eu te pergunto: qual é a vontade de Deus para você? Será que a vontade de Deus é que você coloque a sua própria vida em risco? Ou será que a vontade de Deus é que você tenha paciência, que você espere resguardado? E se você não pode ficar dentro de casa, a vontade de Deus para você é que você não se proteja?
ou que você se proteja o máximo que você puder. Nós não precisamos, meus irmãos, de mais problemas além daqueles que nós já temos. Faça da sua casa uma igreja. Faça da sua casa a morada de Jesus. E quando você pensar em sair, nesse momento, lembre-se, Jesus quer ser as suas pernas, para que você possa permanecer seguro dentro da sua casa. Não é uma questão partidária, não é uma questão política, é uma questão de amor à vida. Nós, como cristãos, devemos defender a vida a todo custo. Comece pela sua. Comece defendendo a sua vida e a vida da sua família. E em Cristo nós venceremos. Amém.